E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Guilherme França e estou aqui falando do canal BDJ Faz Tudo Amigo do Lar. E pessoal, eu estou passando aí para a aula 2, certo? De Lógica de Programação em Linguagem C. Só lembrando que se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui o link aqui para vocês, certo? Para vocês estarem assistindo a primeira aula. Esse é meu primeiro curso online assim que eu faço pelo YouTube. E qualquer crítica, qualquer sugestão, comentários serão sempre bem-vindos, tudo bem? E agora vamos iniciar a... E agora vamos iniciar a aula 2, onde vamos falar um pouco sobre a origem da linguagem C e compiladores. Bom, como vocês podem ver aqui no texto, certo? Bom, aí o surgimento da linguagem C iniciou após algumas falhas aí das linguagens já existentes Algol e CPL. Visto que mais à frente, após o CPL não ser bem aceito, o desenvolvedor Martin Richards ele criou o BCPL, que foi uma extensão aí, o Basic CPL. Na verdade, era uma simplificação do CPL, tentando manter aí as coisas boas para aquela linguagem, porque ela não tem feito aí muito sucesso para aquela época. Então, o que aconteceu? Aí, em 1970, o Ken Thompson, que era na verdade o chefe aí da equipe que comandava aí o Unix, eles implementaram um compilador para uma versão mais reduzida do CPL. E esse compilador aí, ele foi batizado aí como a linguagem B. No caso, foi desenvolvida aí a linguagem B. Só que mesmo assim, o BCPL e o B ainda eram muito limitados. Ou seja, ele solucionava poucos dos problemas aí que haviam na época. E foi clara a lentidão dessas linguagens um ano mais tarde, após o lançamento do PDP-11. Bom, para quem não sabe, galera, o PDP-11, antes de passar para esse slide, o PDP-11 foi uma série de minicomputadores aí de 16 bits que foram fabricados aí pela empresa Digital Equipment Corp. Entre a década de 70 e 80, e foi na verdade, uma das séries mais vendidas para a época, e uma das primeiras a executar o Unix. Visto com todos esses problemas que o PDP-11 enfrentava aí com o BCPL e com o B, né, na verdade foi preciso desenvolver uma nova linguagem de programação, certo? E aí entra o nosso querido Dennis Ritchie, em 1972. Ele fez a primeira amostra aí, o primeiro desenvolvimento aí da linguagem C, certo? Ele foi encarregado de desenvolver no caso, uma nova linguagem, com base aí nas limitações do B, as melhorias, certo? E a linguagem C melhorou muito aí a performance. E até hoje ela é conhecida aí para nós como linguagem C. Aqui no caso é a evolução da linguagem C, vocês podem ver que o Algol e o BCPL aí foram as primeiras a serem desenvolvidas para aquela época. Em 68 e 69, e a linguagem B aí partiu do princípio do BCPL. Mais para frente aí foi desenvolvida a linguagem C, certo? Depois o C++ em 1986. E o padrão internacional ANSI C foi desenvolvido aí em 1989. Aqui um exemplo de código em C para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona. Não se preocupe, não se atente aí a tentar entender o que é esse include, esse main no começo não, viu? Apenas eu estou ilustrando aí um código para vocês. Agora vamos falar um pouco aí de compiladores. Bom, o compilador é um programa aí de sistema, certo? E a sua função é pegar o código-fonte e converter para uma linguagem que o computador entenda. E essa linguagem, na verdade, é a linguagem de máquina. Então, no caso do C, o arquivo-fonte é compilado e é gerado um arquivo .exe. E nosso compilador passa a entender esse arquivo, podendo então executá-lo. Beleza? Resumindo todo o texto aí. Aqui, para desempenhar suas tarefas, um compilador deve executar aí dois tipos de atividade. Desculpa. A primeira atividade é a análise do código-fonte, como eu bem disse, onde a estrutura e o significado do programa de alto nível eles são reconhecidos pelo compilador. E a segunda atividade é a síntese do programa equivalente em linguagem simbólica. Embora conceitualmente seja possível executar toda a análise e apenas então iniciar a síntese, em geral essas duas atividades ocorrem praticamente em paralelo. Aqui eu estou passando para vocês aí um processo aí de compilação, no nosso caso aí nos arquivos em C.
Aqui a gente tem o pré-processamento, que é o passo 1, onde nosso código-fonte ele vai passar aí pela compilação, certo? Ele vai passar pelo pré-processamento, vai verificar se tem alguma macro, se tem algum header, certo? E as diretivas include. Depois ele vai compilar para um código em assembly, certo? E por fim aí vai ser gerado depois do assembly o código de máquina, que no caso seria o .o. E quem é responsável por executar esse .o é o nosso código de máquina executável, que é o linker, o .exe. E por fim aqui nós temos o nosso programa em execução. Então, só para demonstrar para vocês aí, eu estou aqui com a minha IDE CodeBlocks aberta. No próximo vídeo eu vou estar ensinando aí, viu pessoal, como instalar o CodeBlocks. Eu vou fazer aí o esqueminha daquele código fonte que vocês viram. Vou criar um arquivo vazio, certo? Vou salvar esse arquivo em qualquer diretório. Aqui no caso eu vou salvar na pasta downloads mesmo. Vou escrever aqui programa 1, certo? Vou salvar na extensão C/C++files, ou então vir aqui e digitar programa1.c, que dá no mesmo. E aqui eu vou começar a escrever meu código fonte. Não se atentem a entender aqui no primeiro princípio o que significam essas palavras-chave aqui, include, stdio, stdlib. Eu vou apenas explicar para vocês entenderem o conceito sobre o processo de compilação, certo? Acentuação aqui. Beleza, o meu arquivo ele vai passar pelo processo de compilação. Eu vou aqui nessa engrenagem, certo? Build, e vou compilar o meu arquivo. Certo? Vamos aguardar. Certo, pessoal? Nosso arquivo aí foi compilado, construído aí com sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu no diretório onde eu acabei salvando ele, na pasta download. Vocês podem ver que ele criou aí dois arquivos. A gente tem aqui o nosso código fonte, que é o nosso source file, certo? E aqui nós temos o nosso arquivo O, que mais tarde vai ser executado, no caso pelo nosso linker aqui. Como bem ficou escrito aqui, ele vai executar esse .o aqui. A gente pode aqui no caso clicar duas vezes nesse arquivo ou fazer direto pelo próprio CodeBlocks. Eu vou clicar duas vezes. E lá está, pessoal, nosso primeiro programa aí, Olá Mundo, sendo executado, certo? E é isso aí, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar uma encurtada porque a primeira aula aí deu 20 minutos, certo? Vou tentar fazer o processo aí o mais rápido possível, claro, sempre explicando da melhor forma. E mais uma vez, aí, muito obrigado aí, críticas e sugestões serão bem-vindas. Só lembrando aí mais uma vez, se você tiver aí que comprou um apartamento novo, está morando numa casa nova e precisa instalar aí caixas Sabesp, o BDJ aí tem a solução, ele instala caixas padrões aí para você, certo? Basta clicar aqui no link ou então ligar aqui nos telefones que vão aparecer aí no vídeo. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima.